O envelope estava ali, em cima da mesa de mármore, junto com um olhar frio e cínico. 100 mil reais, para você esquecer o que aconteceu. Luciana sentiu o estômago embrulhar. 100 mil era mais dinheiro do que ela veria em toda a vida. Mas o gosto daquele dinheiro era amargo demais. O seu filho tem que pagar pelo que fez. Ela respondeu com a voz trêmula, mas firme. O patrão, um homem de terno impecável e moral duvidosa, cruzou os braços. Sim, ele é só um garoto, Luciana. Fez uma besteira. Não destrua a vida dele. Besteira? Foi isso que ele chamou de besteira? Luciana se lembrou das noites em que dormia tranquila no quartinho dos fundos, sem imaginar que estava sendo observada. Das fotos que começaram a circular. Das risadas dos amigos dele, dos comentários nojentos nas redes sociais. Era como se tivessem arrancado sua pele e exibido para o mundo. E agora o pai queria resolver tudo com dinheiro. Mas não se compra dignidade. Não se compra silêncio. E, principalmente, não se compra justiça. Luciana sabia que, ao enfrentar aquela família poderosa, poderia perder tudo. O emprego, o teto, a segurança. Mas o que ela já não tinha perdido? Privacidade, respeito, paz. Dessa vez, ela não ia abaixar a cabeça. Nem por medo, nem por dinheiro. Essa história é inspirada em fatos reais, e os nomes dos personagens foram alterados para preservar suas identidades. Antes de continuar, me conta aí nos comentários o que você faria no lugar de Luciana. Aceitaria o dinheiro ou enfrentaria o poder de uma família rica para buscar justiça? Luciana trabalhava na casa da família Albuquerque havia pouco mais de 2 anos. Era uma casa grande, moderna, com vidros por todos os lados, mas fria como o coração de quem morava lá. O patrão, Dr. Henrique Albuquerque, era advogado renomado, dono de uma banca que aparecia com frequência nas colunas sociais da cidade. A esposa, Verônica, era discreta, elegante e quase nunca se misturava com os funcionários. E havia Eduardo, o filho de 22 anos, o tipo de garoto que cresceu achando que o mundo devia se curvar para ele. Luciana nunca teve problemas no trabalho. Era organizada, cuidadosa e de uma educação exemplar. Dormia no quartinho dos fundos, ao lado da lavanderia, onde tinha o mínimo de conforto. Uma cama simples, uma televisão velha e um banheiro pequeno. E mesmo com o cansaço do dia a dia, ela se sentia grata. Afinal, o emprego pagava as contas. E era dali que vinha o sustento da filha adolescente que morava com a avó no interior. Mas algumas semanas antes de tudo acontecer, as coisas começaram a mudar. Luciana passou a sentir algo estranho. Às vezes, ao sair do banho, tinha a sensação de estar sendo observada. Outras vezes, ouvia um estalo metálico vindo do teto, como se algo pequeno tivesse caído. Mas sempre achava que era impressão. Devo estar ficando paranoica, dizia para si mesma, tentando ignorar o frio na espinha. Certa noite ela notou a luzinha vermelha piscando por 1 segundo perto do ventilador. Ficou parada, o coração disparado. Subiu numa cadeira, olhou bem, mas não viu nada. Talvez fosse só o reflexo da TV, mas algo nela dizia que não era. No dia seguinte encontrou Eduardo no corredor. Ele sorriu com aquele ar de deboche que sempre a incomodava. "Dormiu bem, Luciana?" perguntou com um tom irônico. Ela respondeu seca, tentando disfarçar o incômodo. Mas o olhar dele era o de quem sabia de algo que ela não sabia. A partir daí, começou a se sentir cada vez mais desconfortável. No banho, se cobria rápido. No quarto, apagava a luz e se trocava no escuro. Mas o desconforto só aumentava. Até que uma tarde, enquanto limpava o escritório de Eduardo, encontrou um pendrive caído no chão. O nome gravado em etiqueta privado. Pensou em devolver, mas algo dentro dela pediu para olhar. Guardou o pendrive discretamente no bolso e continuou o serviço. Naquela noite, esperou todos dormirem. Ligou o notebook velho que usava para falar com a filha e conectou o pendrive. Foram segundos de silêncio. Depois o choque. Ela viu a si mesma, tomando banho, trocando de roupa, dormindo.
As mãos dela tremiam tanto que mal conseguia fechar os vídeos. Chorava e tremia, o coração batendo tão forte que parecia doer. E no meio do horror, um detalhe ainda mais cruel. A voz de Eduardo ao fundo, rindo. Olha isso, mano. A véia é gostosa mesmo, Luciana gritou. Mas ninguém ouviu. A casa dormia. E o pesadelo dela acabava de começar. Luciana não dormiu naquela noite. O notebook continuava aberto, a tela iluminando o rosto molhado de lágrimas. Ela não conseguia acreditar. Aquele menino que ela tinha visto crescer dentro daquela casa, que ela servia café, lavava as roupas, desejava boa noite, havia transformado a privacidade dela em mercadoria. Ela se sentia suja, humilhada, como se tivessem arrancado algo que não dava para recuperar. No início, pensou em fingir que nada tinha acontecido, desligar o computador, deletar tudo e seguir a vida. Mas o problema era que, agora que tinha visto, não dava mais para desver. Aquelas imagens estavam na internet e ela precisava saber até onde aquilo tinha ido. Nos dias seguintes, tentou agir normalmente, mas observava tudo. Eduardo vivia no celular, rindo alto, trocando mensagens. Certa vez, ouviu quando um dos amigos dele chegou e comentou: "E aí, mano, já vendeu mais? A galera tá pedindo o pacote novo." Luciana travou no meio do corredor, o pano de chão escorrendo nas mãos. Pacote novo? Do quê? Ela já sabia. Só não queria acreditar. À noite ela criou um perfil falso e começou a procurar. Foram horas de busca até encontrar um fórum. Um usuário com o nome Edu22. E lá estavam as fotos. As fotos dela, postadas, comentadas, curtidas. Gente rindo, elogiando, negociando valores. Luciana sentiu o estômago revirar. Desligou o computador e correu para o banheiro. Vomitou. Depois se olhou no espelho, mas não se reconheceu. Não era a mesma mulher que tinha chegado naquela casa 2 anos antes. Agora era uma sombra, despedaçada pela perversidade de um garoto mimado. No dia seguinte, tomou coragem. Esperou o patrão chegar da empresa e o chamou na sala. Henrique a olhou impaciente. O que foi, Luciana? Ela respirou fundo e disse com a voz embargada: "É sobre o seu filho." Ele franziu o senho. "O que tem o Eduardo?" Luciana estendeu o pendrive. "Isso aqui." Henrique demorou para entender. Mas quando abriu o arquivo, ficou branco. Desligou o notebook rapidamente, olhando para os lados como se o mundo inteiro pudesse ouvir. "Onde você conseguiu isso?" Perguntou com um tom alterado. "No quarto dele. Eu só queria saber o que estava acontecendo." Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. "Pelo amor de Deus, Luciana, isso é gravíssimo. Eu vou resolver isso." Mas o que ele chamou de resolver não era o que ela esperava. No dia seguinte, Eduardo saiu de casa sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma punição, nada. E foi aí que ela percebeu que o resolver do patrão tinha outro significado. Ele não queria justiça, queria silêncio. No outro dia, Luciana acordou com o coração pesado. Tinha a esperança de que o patrão fizesse o certo. Esperava ouvir um pedido de desculpas, talvez até ver Eduardo ser punido. Mas o que encontrou foi o oposto. Logo pela manhã, Henrique pediu que ela fosse até o escritório da casa. A voz dele era calma, ensaiada demais. Quando ela entrou, ele estava sentado atrás da mesa de terno, com uma pasta à frente e o olhar gelado de quem já tinha decidido tudo antes mesmo de ouvir a outra parte. "Sente-se, Luciana", disse ele sem erguer o rosto. Ela obedeceu, apertando as mãos no colo. O silêncio durou longos segundos até que ele abriu a pasta e tirou um envelope pardo. Empurrou-o lentamente pela mesa. "Aqui tem R$100.000. Luciana não entendeu." "Eu não estou entendendo, Dr. Henrique." É simples", ele interrompeu. "Você vai pegar esse dinheiro, sair da casa e esquecer essa história." Luciana ficou imóvel. O coração parou por um instante. "O senhor está me oferecendo dinheiro pelo crime que o seu filho cometeu?" Henrique respirou fundo, impaciente. "Luciana, eu entendo o que você está sentindo." "Foi errado, sim, eu sei disso. Mas Eduardo é jovem. Ele se deixou influenciar. Você sabe como são os meninos de hoje." Ela sentiu o sangue subir.
As mãos tremiam, o rosto queimava. Meninos de hoje? O seu filho me filmou pelada, me expôs, me vendeu como se eu fosse um produto. Henrique se levantou, tentando manter a autoridade. Baixe o tom. Você está dentro da minha casa. Luciana levantou também. Dentro da sua casa? Repetiu com lágrimas nos olhos. Foi dentro dessa casa que o seu filho acabou com a minha dignidade. O patrão desviou o olhar. Eu só quero evitar um escândalo, Luciana. Pense bem. 100 mil é muito dinheiro. Você pode recomeçar sua vida. Ela deu um passo à frente e empurrou o envelope de volta. Eu não quero o seu dinheiro. A voz saiu firme, carregada de dor e raiva. Não tente me comprar com o seu dinheiro, Dr. Henrique. O seu filho tem que pagar pelo que fez. Ele tentou manter a calma, mas o medo já se estampava no rosto. Meu Deus, se você denunciar, quem vai acreditar em você? Uma empregada contra o meu filho? Luciana o olhou nos olhos. Eu não tenho poder nem dinheiro, Dr. Henrique, mas eu tenho verdade. E ela, mais cedo ou mais tarde, fala por si. Saiu do escritório com o corpo tremendo, o coração disparado e o rosto molhado de lágrimas. Mas pela primeira vez, sentia algo novo. Coragem. No corredor, cruzou com Eduardo, que a olhou com desdém e sussurrou. Tá achando que alguém vai acreditar em você, tiazona? Luciana parou. O encarou por um instante e respondeu apenas. A justiça não precisa acreditar em mim. Ela só precisa ver o que você fez. E foi embora, sem olhar para trás, deixando o patrão e o filho com o peso da culpa e o medo do que viria depois. Luciana passou o resto do dia com o coração em chamas. A raiva vinha em ondas. A vergonha também. Mas o que mais doía era a impotência. Durante anos, ela havia servido aquela família com dedicação, com carinho, como se fossem dela. E agora via com clareza. Nunca foi vista como pessoa. Era apenas mais uma empregada. Um rosto invisível em meio ao luxo alheio. Mas não seria mais. Naquela noite, depois de juntar coragem e algumas provas que havia guardado, as mensagens, os prints que recebeu anonimamente, a confirmação das fotos, Luciana foi até uma amiga antiga, Vera, uma ex-colega de trabalho que hoje era atendente em uma delegacia de mulheres. Vera a recebeu com um abraço. Lu, o que foi, amiga? Tá pálida. Luciana respirou fundo, abriu a bolsa e mostrou o celular. As fotos, as provas. E o nome do autor Vera ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse apenas, vamos registrar. Isso é crime, grave, e ele não pode sair impune. Luciana chorou. Chorou de alívio, de medo, de vergonha. Mas acima de tudo, de coragem. A denúncia foi feita naquela mesma noite. Na manhã seguinte, a notícia já havia chegado aos ouvidos de Henrique. Ele ficou furioso. Não por remorso, mas por orgulho ferido. Chamou os advogados, ligou para conhecidos, tentou resolver nos bastidores. Mas desta vez, o poder dele não bastava. Eduardo foi intimado. Tentou negar tudo, mas as provas eram incontestáveis. As mensagens entre ele e os amigos, os prints, as transferências de dinheiro, tudo mostrava o esquema nojento que ele havia montado. A casa, que antes exalava luxo, virou um campo de guerra. Henrique gritava, quebrava copos, dizia que a família toda seria destruída. A mãe de Eduardo, que morava fora, voltou às pressas e chorava em silêncio. Luciana, por sua vez, manteve a postura. Ela não comemorava. Não queria vingança, queria justiça. Quando o advogado da família a procurou oferecendo um novo acordo, o triplo do dinheiro, silêncio garantido, para o bem de todos, ela respondeu sem hesitar. Eu não quero o bem de todos. Quero o certo. Na delegacia, enfrentou olhares de desdém, piadas veladas, comentários cruéis. Mas cada palavra de descrença era mais um tijolo no muro que ela estava construindo entre o medo e a dignidade. Uma tarde, ao sair da delegacia, foi surpreendida. Eduardo a esperava do lado de fora. Tá feliz agora? Disse ele, com ódio nos olhos. Quer ver minha vida acabar? Luciana olhou para ele e respondeu com calma. Eu não quero ver sua vida acabar, menino. Eu quero que você aprenda o que é respeitar a dos outros. Eduardo riu com desdém e foi embora.
sem perceber que a vida dele já estava mudando, e não do jeito que ele esperava. Enquanto isso, Henrique se afundava em tentativas desesperadas de proteger o sobrenome. Mas o que ele não sabia é que Luciana não estava mais sozinha. Outras mulheres começaram a aparecer, outras histórias, outras dores. Aquela denúncia havia aberto uma porta que o dinheiro não conseguiria fechar. Os meses seguintes foram longos. A investigação correu em silêncio, mas a casa dos Martins nunca mais foi a mesma. O ar de poder havia se dissolvido. O nome da família, antes sinônimo de prestígio e respeito, agora era murmurado em tom de vergonha. Henrique perdeu contratos. Eduardo teve o celular apreendido e, com ele, mais provas surgiram. Fotos de outras mulheres, inclusive funcionárias da empresa da família. O caso ganhou as redes, as manchetes e, pela primeira vez, Luciana se viu mencionada não como empregada, mas como vítima. Mesmo assim, evitava entrevistas, não queria fama, queria respeito. No tribunal, o advogado de defesa tentou de tudo. Alegou que o rapaz era jovem e inconsequente, que não tinha noção das consequências. Mas as provas eram cruéis demais. O juiz foi direto. O que o senhor chama de inconsequência, eu chamo de crime. E crime contra a dignidade humana. Eduardo foi condenado a 3 anos e meio de prisão, pena que poderia ser convertida em regime semiaberto. Para muita gente foi pouco. Para Luciana foi um começo. Henrique, o pai, tentou procurá-la. Esperou do lado de fora do fórum, com o mesmo semblante de homem acostumado a mandar e ser obedecido. Quando a viu saindo, caminhou até ela com uma pasta nas mãos. Luciana, eu quero te pedir desculpas. Eu sei que nada apaga o que meu filho fez, mas quero te ajudar. Com dinheiro, com uma casa, com o que precisar. Ela o olhou com firmeza, os olhos cansados, mas serenos. O senhor ainda acha que tudo se resolve com dinheiro, não é? Disse ela. O problema é que vocês nunca entenderam o que é respeito. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero que seu filho aprenda o que é ser humano. Henrique baixou o olhar. Pela primeira vez, não tinha resposta. Luciana seguiu seu caminho, com o dinheiro que recebeu como indenização judicial, que aceitou não por interesse, mas por direito. Alugou uma pequena casa e abriu um salão de beleza na periferia. Ali, entre risadas e conversas, encontrou algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Paz, às vezes. Lembrava das noites em que trabalhou até tarde naquela mansão, acreditando que o mundo era dividido entre os de cima e os de baixo. Hoje, entendia que a verdadeira diferença estava em outro lugar, entre quem tem consciência e quem não tem. A notícia da condenação de Eduardo foi esquecida pela mídia em poucas semanas, mas o impacto permaneceu. A empresa da família passou a investir em campanhas de diversidade e ética, tentando limpar a imagem. Mas Luciana não se importava. Ela sabia que o verdadeiro julgamento havia acontecido dentro de cada pessoa que acompanhou a história. Certa tarde, ao fechar o salão, recebeu uma mensagem anônima. Era de outra mulher. Obrigada pela coragem. Eu também passei por isso. Mas agora não tenho mais medo. Luciana sorriu. Aquele simples texto valia mais que qualquer indenização. Porque naquele instante entendeu que sua luta não tinha sido em vão. Ela apagou a luz, fechou a porta e olhou para o céu. As nuvens começavam a se abrir. Respirou fundo e disse para si mesma: agora sim, estou livre. E você? No lugar de Luciana, teria aceitado o dinheiro do patrão para esquecer tudo ou teria feito o mesmo que ela, encarado o medo e buscado justiça, custe o que custar?